Hoje o papo é sobre alinhamento. Qual a importância do alinhamento e como saber se o meu alinhamento está bom. Vou mostrar para vocês algumas formas de fazer isso, utilizando alguns acessórios, o equipamento de filmagem, por exemplo, ou através de foto, e vai facilitar muito o seu desenvolvimento como arqueiro e melhorar seus tiros. Eu vou falar agora sobre a questão do alinhamento anatômico, então refere-se ao alinhamento do teu corpo. Enquanto você não está puxando o seu arco, manter o alinhamento mais natural possível é uma tarefa fácil, é bem tranquilo. Então, por base, você poderia imaginar que estivesse com os braços abertos e aí você vai trazer a corda até teu rosto, teu ponto de ancoragem, e tudo isso é muito tranquilo para você perceber sem ter o arco. Eu vou mostrar para vocês algumas situações que são muito comuns de acontecer com o iniciante, para quem está iniciando a praticar um encolhimento ou um fechamento do corpo. Então eu vou mostrar a forma um pouquinho exagerada para vocês observarem os alinhamentos, tá? Primeira observação que vocês precisam fazer é a questão do alinhamento dos ombros. Então é muito comum no início acontecer algo parecido com isso. Então, se você perceber, o meu ombro da frente ou o braço do arco, ele subiu muito, ele desencaixou do meu tronco. Ele saiu da minha posição anatômica natural para vir para uma força tensionada, desalinhada. O ombro vem em direção à orelha, quando você tensiona o arco puxa você. Então o desafio é manter esse ombro na posição natural. Você consegue elevar o seu braço sem precisar desencaixar o seu ombro. Então essa é a primeira coisa que você precisa observar. A linha dos dois ombros o mais natural possível, mantendo o arco tensionado para fazer a ancoragem no ponto que você está acostumado a tirar ou o ponto de ancoragem que você vai iniciar. Então agora eu vou fazer a posição tentando manter meu ombro o mais natural possível. Então eu vou subir meu braço, vou puxar a corda e manter ele firme, encaixado no meu tronco. Isso independente se eu estou colocando a mão na minha bochecha, se eu estou usando a ancoragem no queixo, a posição do alinhamento do braço do arco é essa referência que você tem que ter, a linha mais anatômica possível. Depois eu vou mostrar de outro ângulo como que a gente pode estar trabalhando isso e de uma outra visão, como que a gente pode estar trabalhando as correções para isso. Outra observação que é muito comum acontecer para os iniciantes é um desalinhamento do quadril, tá? Então assim, primeira referência, os pés afastados mais ou menos na largura do quadril ou dos ombros e que você não tenha deslocamentos para frente, tá, para trás, né? Nesse caso aqui para as minhas laterais, nem em direção à câmera aqui no caso. Então essa estabilização do quadril vai fazer com que o seu tiro fique mais constante. Então é muito comum acontecer algo mais ou menos assim no início, ou deslocamento para trás, ou movimento de perna, rodou o pé, tirou da posição, tudo isso vai interferir no seu tiro. Então parte do ponto de base firme, os pés um ao lado do outro, quadril bem encaixado, e uma dica que a gente dá aqui para começar a travar o quadril e travar a base é apertar o bumbum mesmo. Você trava a musculatura de glúteos, aqui a parte de trás, e trava as pernas e você vai ter uma estabilização muito maior. E também contrair o abdômen, tá? De uma forma até exagerada no início, vai te dar uma consciência corporal melhor. E à medida que você for ganhando praticidade, for repetindo os tiros, você vai tornar isso menos exagerado, mas vai continuar estável. Você vai encontrar esse equilíbrio do seu corpo. Então mantenha o quadril alinhado, ombros alinhados, e aí na hora de tensionar é que a gente vai trabalhar os alinhamentos. Então nós falamos agora do alinhamento corporal, né? E agora vamos trabalhar o alinhamento do tiro. E para ficar mais simplificada essa observação, principalmente se você não está acostumado a fazer sua própria análise de tiro, eu vou resumir essa observação em duas linhas de observação. A linha de tiro do teu braço da corda, né, o braço que vai puxar a corda, nós vamos trabalhar essa linha que segue o teu cotovelo, a mão na corda e a flecha. Então nós temos essa primeira linha, a linha do braço da corda. E a segunda linha é a linha do braço do arco. Então nós teremos uma linha que está segurando o arco, segue até
os seus ombros. Depois na outra visão da câmera vai ficar mais fácil para entender. Mas para ficar mais claro, então, duas linhas de observação. Braço do arco, o braço da corda e o braço do arco. Por esse ângulo de visão, eu vou mostrar para vocês o alinhamento do braço da corda, principalmente, mas você já vai poder visualizar os dois alinhamentos em ação, o alinhamento do braço do arco e o alinhamento do braço da corda. Eu quero que vocês prestem atenção em um por vez. A primeira, essa questão do alinhamento da corda, é muito comum no início, para quem está começando a praticar, ter dois principais motivos de não conseguir alinhar da forma que seria o mais indicado. É importante ressaltar aqui que não é porque você não está conseguindo um bom alinhamento agora que o seu tiro não vai ser tão bom ou que você nunca vai ser um bom arqueiro. A questão é tentar melhorar o máximo possível por uma questão de eficiência, uma questão de tornar o tiro mais fácil e mais controlado. Então é muito comum faltar força ou então faltar a técnica, ainda não entendeu a técnica. Então eu vou fazer uma execução aqui, como é bem comum acontecer no início, um desalinhamento. É importante ressaltar que no início você não vai conseguir fazer os dois alinhamentos perfeitos, mas você procura trabalhar principalmente o alinhamento da mão da corda, que vai fazer com que você encaixe bem a musculatura de escápula e ombro para finalizar o tiro e tornar ele mais constante. Então eu vou fazer um desalinhamento do braço do arco agora, vou deixar ele desalinhado com o braço da corda alinhado. Bom, agora que você entendeu o alinhamento, o que observar nessas duas linhas da mão da corda e da mão do arco, fica mais fácil para você analisar se o teu tiro está alinhado ou desalinhado, o quanto ele está desalinhado. Mas é importante então falarmos da importância de se ter um tiro alinhado. A ideia inicial é que você tenha um tiro biomecanicamente estável ou favorável. Isso quer dizer o quê? Que você vai economizar mais energia, você vai ter muito mais controle. Por exemplo, numa prova longa, né, você tem competições aí que você tem outdoor, por exemplo, 72 tiros, você vai ter que manter essa forma de um período muito longo de tempo. Quando você tem as articulações alinhadas, você exige menos dos seus músculos, então, e você vai fazer menos força para estar executando um tiro. Então você vai ter muito mais controle na finalização de tiro, que é o momento crítico, que é na hora de soltar, na hora da largada. E quando você tem as articulações alinhadas, isso tudo fica muito favorável, biomecanicamente favorável, e também sobre uma questão aerodinâmica também. Imagina que você tem a flecha que deve ser projetada para frente e a força que faz com que ela seja direcionada para frente, ela é em direção contrária. Se você mudar essa direção, por exemplo, um cotovelo desalinhado da flecha, a tendência é que você mude a direção do voo. Se você alinhar o seu cotovelo, por exemplo, na linha da flecha, o voo vai se tornar muito mais reto, vamos falar assim, apesar da flecha sair voando, serpenteando. Então esses são alguns dos benefícios de você ter um tiro alinhado. Vai se tornar muito mais controlado o seu tiro e muito mais econômico fisicamente. Outro fator importante de se falar nessa análise, por exemplo, do vídeo do seu alinhamento ou da foto do seu alinhamento, é a forma com que você vai olhar. Então vou me colocar na posição do arqueiro. Talvez o meu conhecimento enquanto arqueiro não seja o suficiente para analisar e pode parecer que está tudo ok no meu olhar de arqueiro quanto à minha posição de tiro. É muito importante ter um olhar mais apurado, então o olhar do técnico ele vai poder contribuir muito mais com o conhecimento que ele tem, com a experiência que ele tem, ele vai poder analisar de uma forma mais crítica e com certeza vai poder aperfeiçoar e contribuir para a evolução do seu tiro, fazendo pequenos ajustes.
No próximo vídeo nós vamos falar sobre como posicionar as câmeras para que você faça essas filmagens e como você pode trabalhar também em alguns detalhes de evolução do seu tiro. Se você gostou desse vídeo, curte e compartilha com os amigos. E lembrando que isso é só uma parte do conteúdo que tem dentro do Clube de Arqueiros. Se você está no YouTube, basta clicar no link que tem na descrição. E se você está no Instagram, basta clicar no link que está na nossa bio no Instagram do Clube de Arqueiros.